você. Aleluia. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. E nós vamos ler juntos essa passagem aqui que nos conta sobre a tentação de Jesus. E isso tem muito a ver com cada um de nós. Tem muito a ver comigo, tem muito a ver com você. Me acompanhe. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Senhor Deus, fala conosco pelo teu Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero, então, chamar a sua atenção para o que aconteceu aqui na vida de Jesus, hein? Veja que o que aconteceu aqui não foi na vida de um apóstolo, não foi na vida de um anjo, né? Mas foi na vida de Jesus. E quem é Jesus? Jesus é Deus, ele é o próprio Deus. Ele aqui, na pessoa de Jesus, ele estava encarnado entre os homens. Ele estava vivendo como um de nós aqui na terra, mas ele continuava sendo Deus. Essa parte humana dele ficou chamada de Filho de Deus, e o Senhor, o Pai, né, que o enviou à terra, que nos amou e enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, o que estava acontecendo aqui, nesse dia, era que o próprio Deus, ele entrou aqui na raça humana, né? Ele encarnou-se na pessoa do Senhor Jesus, e ele viveu a mesma experiência que Eva e Adão viveram lá no Jardim do Éden. A experiência de ser tentado. E veja, ele era Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, mas mesmo assim, ele foi tentado. E note, e essa tentação que veio sobre a vida dele, veio depois de ele estar num período de 40 dias de jejum, 40 dias de consagração, 40 dias na presença do Pai.
E nesses 40 dias, aí então é que o inimigo aparece lá para tentá-lo. E aí a gente já vai tirando daqui algumas lições. Se Jesus, que era Jesus, que era o Filho de Deus e que era o próprio Deus, encarnado entre os homens, ele passou pela experiência da tentação, imagina nós, imagina o resto da humanidade, imagina todos os homens. E eu quero então, nessa noite, chamar sua atenção para isso, que em algum momento da vida da gente, a gente vai enfrentar a tentação assim como Jesus enfrentou. E o que é pior é que a gente vai, enquanto nós estivermos aqui, neste mundo, nós vamos ter que enfrentar as tentações. A tentação virá. Eu não sei se você já foi tentado, mas se não foi, eu posso dizer para você, com certeza você ainda será tentado. Agora, preste bem atenção aqui no que eu vou dizer. E o que é a tentação? A tentação, na verdade, ela é a tentativa do diabo de te afastar de Deus, de te tirar da comunhão com Deus, de te tirar do caminho do Senhor, de te tirar dos propósitos que Deus tem na sua vida. Quer dizer, tudo aquilo que te afasta da presença de Deus e da comunhão com Deus é a tentação. Quer dizer, a tentação, ela vem com o propósito de te levar para o pecado. E por que o inimigo quer que você peque? É para que você perca Deus, você perca a glória de Deus que está sobre a sua vida, para que você perca a comunhão com o Senhor. Imagine Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Todos os dias, Deus, o próprio Deus, esse Senhor Todo-Poderoso que nós amamos e servimos, ele vinha e se manifestava ao amanhecer e ao anoitecer. Eles andavam com Deus. Eles conversavam com Deus face a face. Eles tinham com Deus uma comunhão tremenda. É o nosso sonho. É o que nós queremos. Eles tiveram. Mas o que aconteceu aí, então, houve a tentação. E a tentação, ela aconteceu para quê? Para que eles perdessem aquela comunhão, perdessem aquele vínculo com Deus, perdessem a glória de Deus na vida deles, para que eles fossem expulsos da presença do Senhor, como de fato aconteceu. Agora veja bem, a tentação, ela vem disfarçada de uma coisa boa. Muitas vezes, se a pessoa ela compreendesse que o que está acontecendo ali é uma coisa ruim e o que está sendo proposto para ela é algo que vai lhe destruir, é algo que vai lhe levar à desgraça, à destruição, ela talvez nem cairia, né, na conversa bonita. Mas o problema é que a tentação, ela vem assim de uma maneira maravilhosa. O diabo, quando ele vem tentar, ele não vem com chifre, com tridente, cuspindo fogo, se mostrando como o diabo, como Satanás. Ele não vem dizendo que ele veio para te destruir, para te matar, para te levar para o inferno.
senão, sabe como ele vem? Ele vem como um anjo de luz. Ele vem como uma coisa boa. E ele vem dizendo para você que ele está lhe convidando para alguma coisa maravilhosa. Mas é mentira. É mentira. Lá no caso de Eva, né? Deus havia dito que eles podiam comer de todas as árvores que estavam no meio daquele jardim. Mas havia uma árvore que eles não deveriam comer dela. Porque no dia em que eles comessem dessa árvore, eles iriam morrer. Eles iriam morrer por quê? Porque eles estariam em desobediência a Deus, eles estariam pecando se eles fizessem aquilo. E aí, o diabo entrou no corpo de uma serpente e ele então foi tentar a Eva. E quando ele conversa com Eva, o que é que ele diz para ela? Ele diz para ela, olha, Deus disse para você que se você comer desse fruto aqui, você vai morrer? Ele não é assim não. Sabe por que ele não quer que você coma? Porque se você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir. Você vai ficar igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Isso é maravilhoso. E a Bíblia até diz, né, que a Eva então olhou para o fruto, viu que ele era agradável aos olhos, e aquilo que ela ouviu era o que desejava o seu coração, e ela então comeu, deu para o Adão, e o Adão comeu também. Qual foi o resultado disso tudo? Eles perderam a comunhão com Deus. É interessante que havia sobre eles a glória de Deus que os vestia. Essa glória desapareceu. Eles tiveram que se esconder porque estavam nus. Tentaram fazer com folhas, roupas, mas não resolveram. E quando Deus os procurou, eles estavam lá escondidos, eles estavam com medo de Deus, escondidos de Deus. E olha as consequências que vieram daquele pecado, só foi coisa ruim, né? Eles foram expulsos do jardim do Éden. O homem teve que trabalhar para poder se sustentar, para poder viver. O homem foi amaldiçoado, a própria terra foi amaldiçoada. E o que é pior, o homem passou a morrer. Morrer, na hora que eles pecaram, eles morreram na presença de Deus. Morreram espiritualmente. Porque morte é separação. E depois eles morreram fisicamente também. Quer dizer, o ser humano foi criado não para morrer, mas por causa do pecado, do fato de ele ter cedido à tentação e consumado o pecado, ele passou a morrer também. Então, é algo realmente terrível. Mas a proposta é bonita. Então, veja bem, a tentação, ela sempre se manifesta na vida da gente como alguma coisa agradável aos nossos olhos, alguma coisa que a gente deseja, aquilo que nos atrai, aquilo que parece ser bom para nós, mas é tudo mentira, né? É tudo mentira. Quer dizer, por mais que pareça ser, não é verdade. Por exemplo, aqui no caso de Jesus, ele estava lá 40 dias jejuando, sem comer, com fome. Imagina, uma pessoa depois de 40 dias, ela está com uma fome terrível. E aí então, Satanás aparece e diz para ele, manda que essas pedras se transformem em pães e mata a tua fome. Será que o diabo estava realmente preocupado com a fome de Jesus? Com a necessidade de Jesus? Ele queria suprir aquilo que Jesus estava precisando naquele momento. Era a grande necessidade dele. Ele estava com fome. E o diabo disse, come.
transforma essas pedras em pães. Se Jesus tivesse caído da conversa, ele teria feito como a Eva fez, né? Realmente, o fruto é muito bonito, é agradável de se ver, eu vou comer. Comeu. E a consequência foi terrível. Imagina se Jesus, naquele momento, faz o que o diabo propôs a ele. Parecia que o diabo estava ali para ajudá-lo, mas a intenção dele não era essa, não. E eu quero dizer então a você, olha, por mais que o diabo lhe ofereça comida, por mais que o diabo lhe ofereça bênção, por mais que o diabo lhe ofereça uma coisa que parece ser boa, se vem dele, não aceite. Porque a verdadeira intenção dele qual é? Não é a de matar sua fome, sua sede. Sabe qual é a intenção dele? Quebrar o teu relacionamento com Deus. Te tirar da presença do Senhor. Te afastar dos propósitos de Deus na tua vida. Te levar por caminhos cada vez piores. E por fim te destruir completamente no inferno. Essa é a intenção de Satanás. Ele nunca tem uma intenção boa. Muita gente se engana, como a Eva se enganou e a humanidade tem se enganado até hoje. Quantas pessoas pensam, o diabo pode me abençoar? Quantas pessoas pensam, se eu fizer um pacto com o Satanás, aí eu vou prosperar. Se eu seguir as orientações dele, eu vou ser um bom empresário. As coisas vão dar certo para mim. Não se iludem. O diabo, por mais que ele prometa, não é verdade o que ele diz. E o propósito dele mesmo é o de te destruir espiritualmente. Destruir espiritualmente. E aqui no caso de Jesus, veja que o diabo, ele é persistente. Ele não desiste fácil. Você sabe que ele anda ao redor da sua vida aí, querendo te destruir desde muito tempo. Desde quando você nasceu, que ele te olha lá, e ele diz, esse aqui eu quero destruir, esse aqui eu quero afastar ele de Deus, esse aqui eu quero levar ele para o inferno. E ele rodeia aí a tua vida de muito tempo, desde quando você nem imaginava que era o diabo. Ele já estava lá, armando, tentando te destruir, te afastar da presença de Deus. E aí ele leva, então, Jesus lá para o pináculo do templo. Lá no alto do pináculo do templo, ele faz um outro desafio para Jesus. Ele chega para Jesus e agora ele vem espiritualmente, né? Ele vem como um verdadeiro rebelde religioso. Ele chega com Jesus lá no alto do pináculo do templo, um lugar muito alto, e aí ele diz, lança-te daqui abaixo, te joga daqui abaixo. E o que é interessante é que ele usa um texto lá do Salmo 91, e as pessoas pensam que o diabo tem medo do Salmo 91. Na verdade, ele tem medo que você destruí-lo novamente. E eu quero encerrar essa palavra aqui, nessa noite, lendo com vocês aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Esse versículo aqui, a gente deve guardar no nosso coração. A gente deve decorar esse versículo, né? E acreditar nele, porque o que está aqui é a verdade. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz o seguinte:
não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém. Então, fique com essa palavra. Por mais forte que seja a tentação, por mais atraente que seja a tentação, por mais que pareça impossível vencer essa tentação, não há tentação que não seja humana. Faz parte aí da vida humana, mas junto com a tentação, Deus já proveu o escape. E Ele não permite que você seja tentado além daquilo que você possa suportar. Então, toda a tentação que você enfrentou, você poderia ter vencido. E toda tentação que você vier a sofrer, você pode vencer. Porque ninguém é tentado além daquilo que pode. Essa é a palavra de Deus. Aí eu quero, então, deixar essa palavra aqui no seu coração. Aleluia. E quero deixar aqui essa mensagem para que os seus olhos, os nossos olhos, estejam abertos para a gente preservar na vida da gente essa comunhão com Deus. É o que é o mais importante de tudo. Aquela comunhão que eu comecei aos 12 anos, quando eu entreguei minha vida para Jesus, é a comunhão que eu preciso ter hoje, aos 60 anos. E até o dia em que o Senhor Jesus me chamar. Então, não perca a graça de Deus, não perca a comunhão com Deus, que a roupa da glória de Deus, ela esteja sobre a sua vida. Glória a Deus. Amém, Jesus. Você já imaginou como é que a coisa acontece? Espiritualmente, quando a gente está em comunhão com Deus, né, então a gente está vestido com a roupa da sua glória, como estava Adão e Eva. Quando a pessoa ela perde a comunhão com Deus, essa roupa desaparece. Ela pode estar vestida, ela pode estar parecendo que está bem firme, parece um crente fiel, pode até estar lá no meio da igreja, mas Deus, quando olha, cadê a roupa de glória? Né? Cadê a graça da vida daquela pessoa? Já se foi porque ela perdeu a comunhão com Deus, e isso é terrível. Então, e se porventura perdemos, vamos recuperar. E não vamos nunca mais perder. Amém? Amém. Fique de pé aí no seu lugar. Glória a Deus. E nós vamos orar. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos agora. E se você está enfrentando lutas, tentações, provações, se o diabo tem te cercado e tem tentado te tirar da sua presença, da sua casa, da sua comunhão, nessa noite, aviva a tua fé, a tua comunhão, e te firma na presença do Senhor de novo. Veste esta roupa de glória que o Senhor quer te dar aqui nessa noite, neste momento. Restaura a fé, a comunhão, aquele mesmo amor que você sentiu quando você creu pela primeira vez. Deixa Deus restaurar esse amor no teu coração, na tua vida. Altíssimo Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nos foi transmitida aqui nessa noite. Nós compreendemos, ó Deus, que nós somos tentados, que as tentações fazem parte da nossa existência humana. Mas nós queremos te pedir nesta noite aqui, dá-nos força, Senhor.
dá-nos sabedoria para que nós possamos vencer as tentações, que possamos rejeitar tudo aquilo que o diabo coloque diante de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, nos aviva, Senhor. Eu oro nessa noite por cada pessoa que está aqui. E eu peço que o Teu Espírito Santo se manifeste poderosamente na vida destas pessoas. Que o Senhor perdoe os pecados. E que o Senhor restaure a comunhão, restaure a fé, o avivamento na vida dessa pessoa. Ó Deus Todo-Poderoso, e que estas pessoas que aqui estão sejam um grupo daqueles que vencem, aqueles que permanecem até o fim, aqueles que mesmo diante da tentação, das provações e das dificuldades, permanecem inabaláveis na Tua presença. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Bem, meus amigos, após a meditação dessa palavra, essa breve palavra aí sobre a tentação, eu quero orar por você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Ligue o seu pensamento com Deus, vamos juntos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu ergo a minha voz até a Tua santa presença, te apresento todas as pessoas que me acompanham neste momento e eu peço a Deus que o Senhor venha ao encontro destas pessoas e as abençoe. Abre os olhos espirituais, dá a essas pessoas poder, força, capacidade de vencer as tentações, as lutas, as dificuldades, os problemas, que elas possam permanecer firmes, fortes, inabaláveis na Tua santa presença. Que nenhum desvie, que nenhum se perca, mas pelo contrário, que a cada dia possam estar cada vez mais fortes na Tua santa presença. Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Também peço que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor liberte os oprimidos, que o Senhor traga a libertação para todas estas pessoas que estão necessitando desta bênção maravilhosa. Nesta noite, é o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu precioso amigo, ouvinte. Mais uma vez, quero convidá-lo a estar conosco neste próximo domingo, às 19 horas, aqui na Nova Igreja Querigma, no nosso culto de crescimento espiritual e de avivamento. O culto começa às 19 horas e o nosso endereço é Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, núcleo 4, da Cidade Nova 2. Você é meu convidado especial. É bem-vindo no nosso meio. Venha, eu estou aguardando você aqui. Também quero mandar aqui um abraço muito especial a todos os membros, amigos e simpatizantes da Nova Igreja Querigma aqui em Manaus, do nosso ministério. Recebam aí um abraço do pastor Roosevelt. E como já estamos caminhando para o encerramento desta transmissão nessa noite, eu quero dar a vocês a oportunidade de contribuírem para este ministério, para esta obra missionária aqui na Amazônia, em Manaus. Você pode enviar sua oferta de amor, sua oferta missionária, o dízimo, para contribuir com este ministério.
E você pode fazer isso através desse Pix que eu vou dar agora para vocês. É um número de celular. Anote aí. 92 98 610 6940. Eu vou repetir. 92 98 610 6940. Com esse número você pode, então, fazer a sua doação, enviar a sua oferta de amor para ajudar a obra do Senhor aqui no coração da Amazônia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê saúde, prosperidade, vida longa e paz. Deus te abençoe, meu precioso ouvinte.